Porque batizar em nome do Senhor Jesus? Por que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo? Paulo diz assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadão dos santos e da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Isso está em Efésios, capítulo 2, versículo 19 ao 20. Se somos então edificados neste fundamento, não deverá ser o nosso evangelho o mesmo evangelho que eles pregaram? Não ensinamos como os apóstolos ensinaram? Não faremos como eles fizeram, concernente à inteira doutrina da salvação? Certamente, pois Paulo disse em Gálatas capítulo 1, versículo 8: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema, quer dizer maldição, seja amaldiçoado. Os apóstolos batizaram somente em nome do Senhor Jesus. Examinaremos os relatos dos serviços batismais registrados na Santa Palavra de Deus. O Espírito Santo descendo sobre os 120 no cenáculo. A multidão se aproximou bruscamente e foi convencida do fato de que este grupo de pessoas tinha recebido algo real. Deus, algo que eles também necessitavam. A resposta de Pedro aos corações sinceros e famintos, quando perguntaram: que faremos? Foi a seguinte: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas batizadas. Isso está lá escrito em Atos capítulo 1, do versículo 15, Atos do 2, do 1 ao 8, 38 ao 41. Há quem diz que a razão pela qual Pedro lhes ordenou que fossem batizados no nome de Jesus
é porque eram judeus, e o batismo serviria para que confessassem a Jesus Cristo. Vejamos, porém, a casa de Cornélio e os membros de sua família. E aqui novamente encontramos a Pedro ordenando que se batizassem no nome do Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 10, do 47 ao 48. Examine através de sua Bíblia. Se Pedro tivesse errado no dia de Pentecostes, certamente haveria tido bastante tempo para se corrigir antes que fosse à casa de Cornélio. Estaria Pedro errado no dia de Pentecostes? É uma pergunta. Quando eles ficaram comovidos, eles disseram a Pedro e ao resto dos apóstolos. Atos, capítulo 2, versículo 37. Isto inclui a Mateus, quem escreveu o livro de São Mateus, Mateus 28, 19. Também Atos 2, versículo 14, vemos Pedro levantando-se com os 11. Mateus estava lá. Porém, não encontramos palavras de correção da parte deles. Porque Jesus disse em João 17, versículo 6: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu nos destes. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra da esquina, ou de esquina, Efésios 2, 20, pode ler em sua Bíblia. Em lugar nenhum encontramos que eles batizaram, repetindo as palavras em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Pelo contrário, eles apenas batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles cumpriram a ordem do Senhor Jesus Cristo, em Mateus 28, 19. Pois ali Jesus não indicou aos apóstolos que usassem estas palavras como uma fórmula. Ele ordenou o batismo usando o nome. Filipe foi a Samaria e pregou-lhes Cristo. Este povo não era judeu, mas samaritano, e eles prestaram atenção à mensagem que ele entregou, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus. Enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oravam para que recebessem o Espírito Santo, porque não havia descido, observem isso, ainda sobre nenhum deles, mas só haviam sido batizados
em nome do Senhor Jesus. Isso está escrito em Atos, capítulo 8, do versículo 15 ao 17. Deus abençoe a você. Examine as Escrituras.